campanha, conto que o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen, ele criticou também a forma como a Organização das Nações Unidas vem lidando com esse conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ele disse o seguinte, que só há um lado para apoiar e menciona: o Hamas é pior que o ISIS. E como diz o chanceler Scholz, eles são os novos nazis. Não há dois lados neste momento, só há um lado a apoiar face à agressão do ISIS. Portanto, decidi cancelar minha reunião com o secretário-geral ainda hoje, uma vez que precisamos de uma voz clara e alta em relação ao que aconteceu. Estamos aqui para dizer nunca mais. E gostaria de agradecer a todos os países que vieram apoiar Israel. O presidente Biden, o chanceler Scholz, o presidente Macron, o primeiro-ministro Meloni e muitos que compreendem que estamos a lutar por Israel, mas também estamos a lutar por todo o mundo livre. Luca Bassani, a gente percebe aqui uma crítica bem direta e direcionada aí ao secretário-geral da ONU e colocando que, olha, não adianta mais buscar diálogo com quem não consegue, na visão do ministro, entender o culpado desse conflito. É isso mesmo, Evandro. Inclusive, isso que trouxe esse embate um pouco mais explícito entre o embaixador de Israel perante as Nações Unidas e a própria Organização Nações Unidas, quando ele pede a renúncia imediata de Antônio Guterres. Nós vemos que durante os últimos dias, muito tem se falado sobre essa posição das Nações Unidas perante o conflito. O secretário-geral Guterres pediu a liberação imediata e incondicional de todos os reféns, mas ao mesmo tempo defende um cessar-fogo humanitário para que a ajuda humanitária, esses caminhões possam seguir sem maiores problemas. Algo que não foi, então, realizado. A gente vê que, por mais que reféns tenham sido libertos, 4 reféns perante 220 é muito pouco, ao mesmo tempo que 50 caminhões para uma população de 2 milhões também é muito pouco, então não há nenhum tipo de consenso. A gente vê que as resoluções dentro do Conselho de Segurança foram negadas, tanto aquela apresentada pela Rússia quanto apresentada pelo Brasil. Há a esperança que os Estados Unidos apresentem uma proposta ao longo dessa semana, mas nada parece acontecer de forma veloz, o que acaba, obviamente, aumentando ainda mais o drama das famílias que esperam pelos seus entes queridos serem libertos, né? Aqueles que têm familiares que foram levados como reféns, assim como o drama das crianças em Gaza e dos civis que acabam ficando no meio desse fogo cruzado sem ter para onde ir. Lembrando que o Egito e a Jordânia reafirmaram durante as últimas semanas várias vezes que não querem nenhum tipo de refugiado em seus países. Luca, temos perguntas aqui dos nossos comentaristas. Vai lá, Gani. Luca, boa noite aí para você, um prazer falar contigo. Como é que a imprensa europeia, a população europeia e as autoridades europeias, estou separando aqui nesses 3 grupos, receberam o veto dos Estados Unidos em relação ao que o Brasil propôs? Boa tarde a você, Alan, bom falar com você também. Eu acredito que em relação ao veto especificamente, a gente vê que esses três segmentos estão mais unidos, tanto o governo, quanto a população, quanto a mídia. Todos dizendo que esse veto dos americanos foi por uma espécie de preciosismo, pelo menos na visão dos europeus, que queria colocar que Israel tem explicitamente o direito de se defender, sendo que isso é considerado por muitos europeus um consenso. Inclusive vários dos chefes de Estado e governo que visitaram Israel durante os últimos dias reafirmaram essa posição de defender que Israel possa se defender pelos meios que achar mais adequado. A gente vê que no aspecto da guerra, todavia, há uma diferença. Enquanto que os governos estão claramente ao lado de Israel, isso a gente pôde ver pela presença de vários, como eu disse, governantes dentro do país, o primeiro-ministro Mitsotakis da Grécia, a primeira-ministra Meloni da Itália, Scholz da Alemanha, Rishi Sunak do Reino Unido, Macron da França, entre tantos outros, ao mesmo tempo em que a população está dividida com manifestações tanto pró-Israel quanto pró-Palestina acontecendo geralmente nos finais de semana, as manifestações pró-Palestina muitas vezes terminando em violência com a polícia, com depredação, com um momento muito difícil também para algumas cidades que viram crimes antissemitas surgirem nesse cenário.
A mídia, ela tenta manter aquele papel do factual. A gente não vê muitos analistas, muitos comentaristas escolhendo um lado, simplesmente se tornou um relatório de guerra. Quantos mortos para cada lado, quais foram as posições de cada um dos líderes e quais os possíveis próximos passos, incursão terrestre, entrada do Hezbollah, o Irã também ficando um pouco mais atento, Estados Unidos trazendo seus porta-aviões, então a posição um pouco mais neutra do que as mídias árabes e as mídias americanas, que obviamente tomam um lado muito explícito neste conflito. Piperno. Luca, tudo bem? De fato, há, por exemplo, governantes como o presidente Macron, que ele evidentemente, como praticamente todo mundo, apoia o direito de Israel de se defender, classifica o Hamas como um grupo terrorista, sanguinário, violento, enfim. Mas ele também está em Israel hoje, depois foi lá para a Cisjordânia, exatamente para, além de tudo isso que ele já reforçou, propor também uma espécie de corredor humanitário. Ele que a França, ressalte-se, também foi um dos países que votaram em favor da resolução apresentada pelo Brasil. E quando o ministro das Relações Exteriores de Israel adota essa posição maniqueísta, eu acho que há muito de miopia nisso, porque ele também não está reconhecendo exatamente a posição desses países na condenação ao Hamas e no direito de Israel de se defender. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, Luca, muito se fala nos reféns e é óbvio que todos nós, o mundo todo torce para que eles retornem sãos e salvos, mas e aquelas pessoas como, por exemplo, o grupo de brasileiros que não consegue deixar a faixa de Gaza? Tem alguma novidade em relação a isso? Alguma negociação que aponte algum caminho? Porque há pelo menos 10 dias eles estão praticamente na fronteira com o Egito, esperando o sinal verde para ir embora. Pois é, Piperno, você levanta sempre questões muito relevantes. Esse papel da França é realmente interessante porque desde Charles de Gaulle, a posição gaullista histórica era também de uma aproximação com os Estados Árabes. Então não era automaticamente um alinhamento com os americanos para defender Israel, e Macron tenta criar esse preâmbulo, lembrando que é o primeiro líder ocidental a visitar a Cisjordânia, visitar o líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, desde que tudo começou. E os outros que pretendiam fazer esse encontro tiveram a negativa, principalmente após a explosão do hospital em Gaza. Em relação àquilo que você menciona sobre aqueles que estão presos dentro da faixa de Gaza, esse é um drama crescente. Tantos os reféns com as negociações dos bastidores para que eles possam ser libertos com concessões, com algum tipo de negociação feita com o Hamas por trás das cortinas, que nós não temos muita ideia daquilo que pode ser oferecido para que essas 200 pessoas sejam libertas, ao mesmo tempo em que há cidadãos do mundo todo que não conseguem deixar a faixa de Gaza pela fronteira de Rafah ainda está fechada. Inclusive hoje, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, também disse que é um drama para os 19 italianos que estão na faixa de Gaza conseguirem deixar a região. A gente sabe que o Itamaraty está mantendo contato constante com os brasileiros que estão na cidade de Khan Yunis, que inclusive foi bombardeada nos últimos dias, mas não há nenhum tipo de sinalização positiva do Egito para que possa ter um trânsito de pessoas. O que o Egito permite até o momento é apenas a entrada de caminhões trazendo ajuda humanitária, tudo isso vistoriado também por outras autoridades das Nações Unidas para ver que não está sendo utilizada essa rota para o transporte de munições ou qualquer coisa que possa ser usada nos ataques do Hamas, ao mesmo tempo que todos aqueles que teriam o direito de sair, porque são cidadãos de outros países e países que têm um passaporte forte, se assim podemos dizer, eles continuam presos por lá, e isso não é um drama apenas dos brasileiros. O caso dos italianos, que a gente noticiou hoje no Jornal da Manhã, também mostra que acaba afligindo várias nacionalidades e um grande impasse para os diplomatas que têm trabalhado diuturnamente para tentar resolver essa situação.